Oi, gente! Tempão que eu não gravo vídeo, né? Acho que eu até já esqueci como é que grava. Vou começar pedindo desculpa pelo barulho do ventilador, mas eu tentei gravar esse vídeo sem ventilador e não deu. Tá muito quente aqui em Salvador, são 1h da tarde agora, que para o resto do Brasil já são 2, mas aqui em Salvador ainda é 1, porque não tem horário de verão. E tá um calor muito grande, então assim, se eu estiver suando e com cara de que eu tô a ponto de desmaiar, é porque eu tô suando e a ponto de desmaiar. Então, eu vou tentar fazer esse vídeo o mais breve possível, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então assim, pra poupar que vocês vejam um vídeo enorme com coisas que talvez não interessem a vocês, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, pra quem quiser ver, o tempo certinho que eu começo a falar de cada livro que eu li esse mês. Eu esqueci de mencionar que esse vídeo é sobre os livros que eu li no mês passado. Possivelmente, bom, esse vídeo é sobre os livros que eu li no mês passado. Aí vou começar falando que a Claire, ela me chamou, né? Ela me convidou para participar do desafio do Halloween, que teve em outubro. E assim, as minhas pretensões de esgotar aquela tag toda do Halloween eram surreais, lógico, né? Então eu acabei só lendo 2. Mas ainda assim foram ótimas leituras. O primeiro foi o Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. E o segundo foi O Médico e o Monstro, do Stevenson. Robert Louis Stevenson. Foram 2 livros que eu, assim, adorei. Eu tinha pouquíssimas expectativas, porque normalmente com livros clássicos, principalmente livros clássicos de terror, a gente tende a se decepcionar um pouco, né? Porque a gente tá tão acostumado aos filmes de terror atuais, que são assim, não sei, nossa, absurdos, né? De violência, de sangue, de massacre, de assassinato, que a gente acaba achando meio bobo meio boba a narrativa da maioria desses livros clássicos de terror, né? Mas esses 2 aqui não me decepcionaram. Eu vou começar falando de O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro é um livro pra você ler, assim, literalmente, numa sentada. Tanto que ele é uma novela, ele não é considerado um romance, por causa da extensão dele pequena e pelo fato de ele se limitar a um único tema, que nesse caso aqui é múltipla personalidade, vamos dizer assim. Eu acho que quase todo mundo já sabe qual é a história desse livro, mas a gente tem um personagem principal aqui, que ele é um advogado, e ele redige um testamento para o Dr. Jekyll, que é um médico renomado, famoso da cidade, a cidade é Londres, e ele redige esse testamento, e o testamento deixa toda a fortuna do Dr. Jekyll para um Mr. Hyde. O advogado fica sem entender o porquê disso. E principalmente depois que ele descobre que esse Mr. Hyde é um personagem de moral um pouco duvidosa, ele começa a investigar pra ver se não estaria ocorrendo aí talvez uma extorsão, alguma coisa desse tipo. O livro, a história basicamente é essa, vocês já devem com certeza saber o que é que está por trás desse Mr. Hyde, desse Dr. Jekyll. Mas o que eu mais gostei desse livro aqui foi a ambientação em Londres. Esse livro ele pode ser enquadrado como um livro gótico. Eu sei que vai parecer estranho dizer que esse livro é gótico, porque normalmente quando a gente pensa em gótico, a gente pensa em, sei lá, Castelo Mal-Assombrado, em literatura da Idade Média, em mistérios, segredos de família. Mas esse aqui também pode ser enquadrado no gótico, no sentido de que traz uma ideia macabra, que é a ideia de que dentro de nós existem sempre 2 personalidades, uma que tende pro bem e uma que tende pro mal, e existe dentro de nós um potencial para ser vil, para ser torpe, para ser cruel, que muitas vezes a gente desconhece, mas que tá sempre lá. E critica um pouco também a urbanização. Londres aqui é uma personagem muito importante, porque a gente vai encontrar uma Londres aqui que ela é sombria, ela é misteriosa, ela é escura, ela é fria, ela é repleta de neblina, de poluição. E essa Londres, ela contribui para a degeneração moral dos personagens, porque ela oferece tentações para a pessoa que envolve a vida em cidade grande, a vida urbana, que talvez essas tentações não existissem se a pessoa não vivesse nesse grande centro urbano. Então, existe aqui também uma crítica implícita a essa rápida industrialização, a esse nosso modelo de urbanização que acaba fazendo com que o que há de mais ruim dentro de nós desperte. Eu
achei esse livro muito bom. O Stevenson, ele escreve de uma maneira assim, de uma maneira simples, mas assim, certeira. Esse livro nunca fica entediante, você pode ler assim, numa tacada mesmo. E as ideias que o livro traz continuam sendo muito atuais, sem contar que é inspiração pra, não sei, quantos mil filmes. Eu escrevi uma resenha pra esse livro lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu quase não tô escrevendo no blog, ele anda meio abandonado, coitado, mas eu escrevi uma resenha pra O Magic e o Monstro, porque foi um livro que me inspirou muito. E recomendo pra todo mundo. Só não vá ler esse livro, tipo, achando que vai te trazer uma grande novidade, porque provavelmente você já conhece a história, mas isso não significa que você não possa tirar muita coisa legal daqui. Aí o outro livro que eu li foi o Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Adorei esse livro, adorei mesmo, assim. Muitos dos contos de Edgar Allan Poe que estão aqui, porque esse livro é um livro de contos, eu já conhecia. Mas eu não sabia que eram do Edgar Allan Poe. Eu nunca tinha lido nada dele também. Eu me surpreendi bastante com a escrita. Ele escreve muito bem, ele consegue trazer você pra história de uma maneira, assim, deliciosa. Rapidinho você se sente parte daquela história que está sendo contada. E os temas, apesar que hoje a maioria desses temas aqui pra gente já é mais do que familiar, sabe? Então é a casa mal assombrada, é o gato preto. Então, assim, os temas hoje já são batidos, mas a forma como ele conta vale muito a pena. Eu fui lendo os contos assim e eu me apaixonei por vários deles sem fazer muito esforço. Recomendo, e é um livro que provavelmente eu vou querer reler em algum momento, porque eu acho que ele, a cada leitura, com certeza ele tem mais coisas a acrescentar. Gostei bastante do jeito meio perturbado de ver a vida do Edgar Allan Poe. Os personagens dele aqui são todos meio problemáticos, meio soturnos, meio mal adaptados à vida, sabe? Então, gostei muito, foi uma excelente leitura que eu fiz. E o que mais que eu li? Eu li para o Fórum também, o Cara Michele, da Natalia Ginzburg. É dessa coleção aqui da Kozak, que é o das Mulheres Modernistas. E eu nunca tinha lido nada da Natalia Ginzburg, esse foi o primeiro que eu li, o Cara Michele. Infelizmente, quase ninguém participou da discussão lá no fórum, acho que basicamente só a Lua e eu lemos o livro, não sei se mais alguém leu, mas não passou lá pra comentar. Mas assim, é um livro excelente. Eu não tinha tanta expectativa de gostar do livro, porque a princípio a história não me pareceu muito interessante, assim. Até eu começar a ler, eu fiquei achando que não estava acontecendo muita coisa. Mas depois que eu entendi qual é a proposta do livro, foi um livro que eu fiquei muito fascinada. Assim, a história, como eu já falei, é uma história meio até difícil de explicar pra vocês qual é, porque o livro não tem muita história. É uma família e existe um filho nessa família que ele passa a maior parte do tempo ausente. E a história gira ao redor da ausência desse filho. Boa parte do livro é escrita na forma de cartas, então assim, é a mãe que escreve a carta para o filho, é a irmã que escreve a carta para o irmão. Mas para não tornar a leitura simplesmente... A leitura não é escrita simplesmente na forma de cartas, porque isso aí faria com que o livro ficasse em primeira pessoa o tempo inteiro. A Natalia intercala essas cartas com narrações em terceira pessoa. Então, por exemplo, a personagem X sentou na cadeira com a roupa tal e começou a escrever uma carta. E aí ela coloca a carta na história. Então, é uma forma de contar uma história bem diferente aqui, porque você intercala o que a autora te revela de informações sobre o personagem, e essas informações só ela pode saber porque ela é onisciente, com informações em primeira pessoa. Então, você consegue ver como cada personagem aqui se expressa. Isso torna a leitura muito rica e é essencial para esse livro, porque os personagens aqui são, assim, dos livros que eu li ultimamente, são os personagens mais profundos que eu já vi. Eles são extremamente complexos, eles são extremamente reais, eles são extremamente tocantes, e assim, eu desafio qualquer pessoa a ler esse livro aqui e não gostar de pelo menos um desses personagens, ou até mesmo odiar, porque nem todos eles aqui a gente gosta de cara não, sabe? E uma das coisas que eu gostei muito desse livro também é que ele não tem medo de ser um livro triste, melancólico. Muitos desses personagens aqui estão sofrendo.
eles sentem dores que vêm de feridas que talvez não possam ser curadas. Mas assim, a escritora não tem medo de desagradar o leitor, porque esse livro não é um livro, sabe, feliz e contente, que tem uma mensagem positiva. Ela não tem medo. Ela quer expor a vida como ela é, os personagens como eles são realmente. E é por isso que ele soa tão real quando você lê. Esse livro aqui, ele se passa na Itália, e existe uma ferida aqui deixada pelo fascismo. O filho, que é o filho ausente, ele é perseguido pelo regime fascista e por conta das opiniões políticas dele. Então essa violência institucional deixada pelo fascismo deixou marcas nessa família, que sem dúvida é uma família desestruturada, e não só pela ausência do filho, mas também por questões internas. E esses personagens, eles estão engatinhando ou tentando encontrar um sentido para a vida, tentando encontrar um porquê de acordar todos os dias de manhã e continuar vivendo. E é uma leitura muito enriquecedora, assim, que eu recomendo. Eu terminei de ler o livro e eu fiquei com vontade de começar a ler de novo, porque uma das coisas que torna essa leitura tão interessante é que a Natalia Ginzburg, ela deixa muito espaço aqui para você tirar as suas próprias conclusões. Ela dá dicas, ela dá pistas, mas assim, muita coisa fica em aberto. E aí quando a gente para, talvez, para reler um livro desse, a gente vê que a gente perdeu muita coisa. E isso faz a leitura muito rica, sabe? Eu acho que os livros mais ricos que a gente pode ler são aqueles que a gente termina de ler e pensa, nossa, se eu relesse eu ia encontrar muito mais coisa aqui, talvez, sabe? Recomendo demais, a Lua também gostou muito, não sei se mais alguém leu, mas se alguém mais leu, deixa aqui embaixo nos comentários. Aí, o que mais que eu li? Li também pelo Kindle. Pelo Kindle eu li Outlander. Outlander, vou contar pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a capa no Kindle pra mostrar pra vocês. Outlander, eu comecei a ver a série. Não sei se vocês já ouviram falar da série Outlander. A série se passa na Escócia. Escócia? Escócia. A série se passa na Escócia, que é a capa. A série se passa na Escócia, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A personagem principal, ela trabalhou como enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial. E ela já era casada. Mas assim, quando terminou a guerra, ela resolveu passar uma segunda lua de mel na Escócia com o marido dela. E lá na Escócia ela encontra um círculo de pedras, como se fosse Stonehenge. E quando ela entra nesse círculo de pedras, ela é transportada no tempo para 1700 e alguma coisa, nessa mesma Irlanda. Por isso que o nome é Outlander, e aí o subtítulo é A Viajante do Tempo. Eu assisti a série, eu achei a série assim muito linda. Visualmente falando, ela é muito bonita, porque a Escócia é muito bonita, e eu gostei muito da história também. A história é que ela fica dividida entre a vida que ela tinha no passado e a vida que ela passa a ter quando ela é transportada no tempo. E entre dois amores também, o marido dela e o homem que ela vai conhecer quando ela volta pro passado. E aí a série acabou no episódio 10, eu acho, e os próximos episódios só vão vir em 2015. Aí, pra não ficar sem saber o que aconteceu, eu resolvi pegar o livro pra ler, né? E assim, eu gostei muito do livro, muito mesmo, mas eu tive alguns probleminhas com o livro, que eu não sei se outras pessoas tiveram. Quem já leu Outlander, deixa aqui embaixo nos comentários, ou então, sei lá, manda um e-mail pra mim, maquiadanalivraria@gmail.com, pra gente discutir um pouco. Eu tava adorando o livro até a metade, tava achando assim, incrível, tava achando a história de amor linda, a história linda, tava achando tudo muito legal, sabe? Assim, até a contextualização histórica também, eu tava aprendendo muita coisa sobre a Escócia que eu não sabia. Não sabia nada sobre os clãs da Escócia, como eles buscaram a independência, como eles acabaram. Não sabia quase nada, então eu tava aprendendo. E aí quando chegou na metade do livro, aconteceram duas coisas que foram difíceis pra mim. Assim, pra uma mulher do século XXI processar essas duas coisas que aconteceram na metade do livro, eu acho que vai ser sempre difícil, a não ser que a mulher não pare pra pensar sobre o que aconteceu. E aí eu fiquei muito assim, sabe? Quase que eu paro de ler o livro, sinceramente, porque
Porque, assim, pra mim uma mulher que aceita o que a personagem principal de Outlander aceitou é uma mulher que eu não sei se eu quero acompanhar a história dela, sabe? Mas aí depois eu peguei o livro de novo pra ler e eu pensei que a gente tem que dar um desconto pelo fato de a história se passar no século XVIII e de a mentalidade naquela época ser totalmente diferente da mentalidade do século XXI. É complicado a gente julgar com os olhos de hoje pessoas, personagens de antigamente, né? Porque, obviamente, a mentalidade não era a mesma. Aí eu voltei a ler o livro, gostei do livro em geral, assim, comprei o segundo livro pra ler, porque é uma decalogia. Eu comprei o segundo livro pra ler, acho que até agora só tem esses dois disponíveis em português. O primeiro que foi o que eu li, o segundo que foi o que eu comprei. Mas eu dei 4 estrelas pro livro porque eu gostei muito. Mas eu ainda tô com o pé atrás com essas duas coisinhas que aconteceram, então eu não sei se eu vou continuar a série até o final se eu não resolver esses probleminhas morais que eu tô tendo com a história. E o último livro que eu li em outubro foi Pavor Espacial, aquele HQ que conta a história do Chico Bento meio estilizada. Eu não tenho porque eu peguei emprestado. Achei legalzinho, achei ok. Achei as imagens muito lindas, muito expressivas, mas a história é tão boba. Eu vi várias pessoas dizendo que, tipo, a história era incrível, que o HQ era incrível, e eu realmente achei incrível em termos visuais, mas me decepcionei um pouquinho com a história. Eu li assim, sei lá, sentei e li. Acho que não demorou nem uma hora pra terminar. Mas, né, enfim. Aí, o que eu tô lendo agora? Na verdade, algumas coisas eu até já terminei de ler, mas eu vou deixar pra comentar no vídeo que vem pra não ficar muito grande. Eu já terminei de ler o volume 2 de Sailor Moon. Terminei também de ler um livro do Balzac, que chama Uma Filha de Eva, que a gente discutiu no fórum também. E tô lendo Duna, também pro fórum, mas eu tô achando que eu não vou conseguir terminar, eu não tô gostando muito de Duna. E Fábulas, volume 6, tô lendo também, esse eu devo terminar logo. Por enquanto eu tô gostando também. E é isso, basicamente. Talvez eu faça um vídeo sobre séries legais que eu tô assistindo ou que eu terminei de assistir esses últimos tempos. O que vocês acham? Porque boa parte da minha vida é livro, mas boa parte da minha vida é série também. E eu divido bastante meu tempo entre essas duas coisas. Meu tempo livre, né? Que honestamente não tem sido muito. Mas me contem o que vocês acham, se vocês querem ver mais sobre série. Porque, não sei, como o canal é de livro, talvez vocês não tenham muito interesse, né? Até a próxima e beijo, tchau!